gravar a partir de agora, né? Porque aí já grava a minha e grava a do Luciano. Quando for assim, gente, lembrem o professor, porque às vezes é tanta coisa na nossa cabeça que a gente esquece de Ana, pôr para gravar. ele Oi. pôs pra gravar sim, só que tipo, no final da aula ele parou. Oxe, eu deixei, continuei. Nem tirei. Não sei por quê, né? Mas enfim, eu vou deixar porque depois dá para cortar esse vídeo também, ele sabe cortar. É melhor deixar de uma vez do que desligar e pedir para o Luciano lembrar depois. Mas tá, pus para gravar. Ok, gente, vamos lá. Primeiro chorar minhas pitangas, né? Ontem eu tive um problema no meu computador e não consegui terminar os slides de vocês. Eu consegui terminar os slides só do terceiro ano. Meu computador, eu recebi algumas provas da outra escola que eu trabalho, eu recebi com vírus. E aí bugou tudo, né? Eu tive que fazer aquela limpeza no computador ontem e limpeza em computador, assim, geralmente demora muito tempo porque os sistemas são ruins, tá? Bom, dito isso, o que que eu vou pedir para vocês fazerem? Hoje a gente vai fazer um acompanhamento na apostila e eu vou olhar no olhinho de vocês a partir da tela. E sim, eu farei perguntas para vocês a partir da apostila, tá? Segundo ponto que a gente tem que lidar hoje é o seguinte: vocês, eu não sei se algum professor já falou com vocês, mas a nota desse bimestre, né, do segundo bimestre, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, vocês vão ter 40 pontos de atividades processuais, aí vão ter, salvo engano, 40 pontos da prova e 20 pontos do Geek Test, certo? A gente tentou fazer um ciclo só, porque por ser online, está mais complexa a nossa situação, né? A gente pensou que um ciclo só poderia ser melhor. E aí, dentro desse ciclo, gente, para eu conseguir fechar bonitinho com vocês, eu preciso de pelo menos 4 atividades. Até o momento, nós temos 2. Só que o mês que vem vai ser um mês diferente para vocês, porque vocês vão fazer teste ainda, né? Na semana que vem, vocês ainda vão ter uma data de prova no próximo mês. Então, eu estou preocupada em acumular nossas atividades processuais e a gente não conseguir fazer isso mais para frente. No intuito de não acumular essas atividades processuais, eu vou passar uma atividade hoje também. Eu sei que o nosso combinado é uma semana videoconferência, outra semana atividade. Mas, se eu não passar agora, eu fico com medo de acumular lá para frente e ficar pior para vocês, porque aí vocês vão estar fazendo prova e ter que fazer atividade também. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Sim, não, Sim, talvez. sim. Então, Sim. eu passei uma atividade na plataforma para hoje, que vai ser fixação desse capítulo que a gente está fechando hoje, tá? Vocês vão ter até as 23h55 para entregar, e eu vou tentar, apesar desse não ser o meu horário normal, hoje eu vou tentar dar uma passadinha na plataforma à tarde para estar lá também para tirar dúvida a partir das mensagens, se vocês tiverem alguma dúvida nas atividades, tá? Se vocês têm uma dúvida muito urgente, não está dando conta, não está conseguindo, entre em contato comigo no WhatsApp, certo? Ou se acontecer alguma coisa na plataforma, entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Essa semana também, de hoje para amanhã, eu devo entrar em contato com os líderes das turmas para repassarem ou telefones ou informações para mim, porque tem alguns alunos que ainda não fizeram todas as atividades de sociologia e filosofia. E aí eu vou esperar fechar essa atividade de hoje, tá? Para eu já reabrir no final de semana para quem tem atividade atrasada poder fazer. Combinado? Aí lembrando sempre que a atividade atrasada vale um pouco menos, né, gente? Porque aí seria injusto com quem fez na data eu dar a mesma nota para você, mas é melhor que você faça, porque eu vou tirar alguns décimos, mas é isso, vão ser só alguns décimos, tá? A atividade ainda vai valer ponto para você. Combinadinho? Certinho? Vocês estão me ouvindo? Aê, tá viva essa galera, né? Então tá, vamos pegar nossa lindíssima apostila de sociologia, certo? E vocês vão acompanhar comigo, por favor, a partir dessa página aqui, ó. Página 17. Para vocês vai estar assim, ó. Tá vendo? Democracia, representação e partidos políticos, certo? Ok?
eu vou passando as páginas com vocês, tá? Vocês querem que eu projete as páginas aqui no Teams? Sim, por favor. Tá, deixa eu achar meu arquivo aqui. Sim. Ai, agora vocês vão esperar um pouquinho, porque o vermelhinho, que é meu computador, ele está pitizento. Ele está o puro piti. Como vocês estão enquanto o vermelhinho decide, né, viver aqui? Como está a vida, gente? Vai bem. Vai bem? E as videoconferências, está tudo bem? Ou vocês estão doidos para voltar para a sala de aula também? Voltar para a sala de aula. Nossa, sala de aula 1000 vezes melhor. Nunca reclamei. Nunca reclamei. Nossa, mas que mentira deslavada. Meu Deus. As pessoas na quarentena, Jesus. Vou melhorar. Nunca mais vou reclamar. Pronto. Aí sim. Né? Agora melhorou. Talvez você reclame na faculdade, mas aí a gente entende. Vou reclamar feliz. Não, gente, sério. Também tô com saudade. Tô com saudade até de vocês fazer barulho, gente. Na videoconferência vocês não fazem barulho. É horrível. Eles ficam tudo de microfone fechado. Eu não vejo ninguém, vocês não aparecem. Que ruim. Saudades. Também, né? Imagem da derrota. Poxa, gente, vocês podem fazer que nem eu, né? Dá uma arrumadinha de manhã, né? Acorda assim pensando, hoje eu vou dominar o mundo. Ai, meu Deus. Ai, Nossa. meu Deus. Não estamos em condição. Não, aqui o máximo Manter é sua acordar, integridade escovar os psicológica. dentes e voltar pra cama e assistir a aula. Ai. Então vamos lá, ó. Estou projetando para vocês, certo? Bom, o que eu quero chamar para a atenção de vocês nessa parte da democracia e representação em partidos políticos é o seguinte: vocês já fizeram uma pesquisa sobre o voto feminino no Brasil, então vocês basicamente já sabem que antigamente no mundo inteiro, né, basicamente dentro da visão do liberalismo clássico, né, aquele liberalismo que a gente já estudou, os homens, apenas homens adultos independentes, né, aqueles que tinham a instrução, eram considerados capazes de tomar decisões políticas, como está aqui nesse parágrafo, né? Então, por conta disso, muitas pessoas eram excluídas das votações, né? Mulheres eram excluídas da votação, homens mais jovens, né? No caso do Brasil, pessoas escravizadas, como a gente viu na palestra com o Heitor, né? Então, as decisões políticas, né, ou seja, a democracia representativa que a gente tem hoje em dia, ela era, assim, muito limitada, na verdade, né, se a gente fosse ver, porque ela raramente representava de verdade as pessoas. Ó, eu estou lendo daqui, né? Ela raramente representava de verdade as pessoas, ela era restrita mesmo. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, né, de como era na Inglaterra. Se você for olhar a Inglaterra da época, apenas 2% da população tinha direito real ao voto, né, ali no século XVII. Alguns pensadores vão falar sobre isso, né, como Benjamin Constant, o Immanuel Kant, o Edmund Burke, e todos eles, gente, vão ter uma visão horrível sobre o voto. Olha aqui, o Benjamin Constant, que a gente está vendo aqui em cima, ele basicamente vai dizer o seguinte: olha, quem pode votar é só quem tem tempo de se informar sobre os assuntos públicos. Aí eu te pergunto, a gente está na Revolução Industrial, tem um monte de gente pobre que trabalha todo dia. Essas pessoas têm tempo de se informar sobre os assuntos públicos? Não. Tem tempo nem para comer direito. Justamente, não tem tempo nem para comer direito, né? Até hoje a rotina de trabalho industrial é uma rotina muito forte, né? Então, assim, basicamente eles estão dizendo que os trabalhadores não deveriam ter direito ao voto, né? Isso aparece na fala do Benjamin Constant, isso aparece na fala do Kant, que está aqui embaixo, né? Que ele vai dizer que direitos políticos não eram necessários nem à criança
e nem a mulher, né? E assim, aquelas pessoas que eram dependentes, né, que eram escravos, operários e tal, eles não estavam qualificados para ser cidadãos. O Burke, ele era extremamente conservador, ele vai dizer que só a elite tinha grau de racionalidade e capacidade suficiente para ver, né, para ser aquele baluarte realmente, né, do que, aqui, eu tô aqui, tá, gente? Do que poderia, né, vir a ser a política. Então a gente vê uma visão muito preconceituosa, né? Basicamente eles estão dizendo que os trabalhadores da indústria daquela época não poderiam votar, ou que os trabalhadores do campo não poderiam votar porque eles não tinham condição de refletir sobre si mesmos. Mas, ao contrário disso daí, diversos movimentos sociais vão surgir na Inglaterra e em outros lugares que vão trazer revoluções e que vão pedir, sim, o direito ao voto, né, dessas pessoas. Então, a gente vai ver uma mudança aí nessa ideia da representação, não por conta dos intelectuais, porque os intelectuais liberais, burgueses, eles não acreditavam na democracia representativa, eles acreditavam muito mais numa democracia censitária, né, que fosse uma democracia feita pelos ricos e para os ricos. Agora, os pobres mesmo, eles vão buscar ter acesso ao parlamento, né, como esse parágrafo aqui nos mostra, tá? Essa busca de acesso ao parlamento vai vir principalmente dos trabalhadores organizados, que é o que a gente tem aqui embaixo, tá? Então, a partir desses trabalhadores organizados, os partidos políticos começaram a acontecer. Partido, gente, vocês acham que vem de qual palavra? Oi, vocês estão vivos? Não sei. Parte? Eu De tô vendo, mas parte. não sei se eu tenho a resposta, não. É de partes mesmo, de divisão, tá, gente? Partido político vem disso, de partes ou de divisão, certo? E isso era muito mal visto pelos teóricos políticos na época, mas eles foram muito importantes, né? Muito importantes porque eles começaram a defender interesses diferentes. Vocês sabem de onde vem a ideia de esquerda e direita? Alguém já ouviu falar dessa história? Não. Não? Não. Eu já ouvi, mas eu não sei explicar direito. Tá, então eu vou explicar. Basicamente era o seguinte, durante a época da Revolução Francesa surgiram esses partidos, né? Então, tinha um partido aristocrático que era desses liberais, que cuidavam dos interesses da burguesia, e aí surgiu um partido dos trabalhadores, certo? Que buscava cuidar dos interesses desses trabalhadores da indústria, do comércio, da agropecuária que existiam naquela época ali, por volta do século XVI, XVII, XVIII, tá? E eles tinham como se fosse uma câmara, né, dos deputados, um lugar onde eles iam discutir o que eles iam fazer pela sociedade. E aí o que acontecia? O partido era uma sala, certo? E essa sala era dividida no meio. As pessoas que eram do Partido Liberal, que eram a favor dos mais ricos e etc., eles sentavam do lado direito. E as pessoas que eram do partido, né, dos trabalhadores, dos industriais e etc., sentavam na sala do lado esquerdo. É por isso que hoje em dia a gente tem essa divisão entre direita e esquerda, é só porque eles sentaram cada um de um lado da sala, tá? E ficou conhecido como direita as pessoas que têm esses interesses mais conservadores, certo? E esquerda aqueles que têm os interesses mais progressistas. Deu para entender aí? Sim. 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 Então, bora lá. Sim. Ai, gente. Tem dia que o vermelhinho me trola. Mas tá. Vai existir um teórico chamado Claude Lefort, tá? Ele escreveu um livro que chama A Invenção Democrática. Dentro desse livro, ele vai dizer basicamente o seguinte: nós, até hoje, nas nossas análises políticas, existem muitos professores que vão dizer que a democracia é uma criação do liberalismo econômico, social, né? Daquele liberalismo que a gente estudou lá atrás.
E o Lefort vai dizer basicamente que não, que na verdade a democracia é uma criação daqueles que sempre buscam os seus direitos, né? Daquela população que sempre está ali buscando os direitos. Então, a democracia ela é criada ou cunhada muito mais na ideia dos conflitos do que na ideia da paz, né? É necessário que haja conflito para que haja uma democracia de verdade, certo? Aqui é uma citação da Marilena Chauí, tá? Essa parte aqui é interessante, certo? Nós estamos falando aqui de democracia representativa, gente, guardem bem isso, tá? Existem alguns teóricos muito importantes das ciências políticas que vão falar quais são as características básicas que uma democracia representativa deve ser. Entre eles estão o Schumpeter, o Sartori, certo? O Robert Dahl, o Adam Pressdowski, o Guilherme O'Donnell, certo? Todos eles estão aqui. Basicamente, eles têm um consenso, né, entre esses critérios, e eles dizem que os critérios básicos para você ter uma democracia são eleições competitivas e limpas para o legislativo e para o executivo, direito de voto, certo? Que deve ser para a maioria da população adulta, né? Não deve ser um voto porque fulano ganha tanto e ciclano ganha outro tanto, né? A maioria da população adulta deve ser livre para votar, para se ter uma democracia representativa de verdade, segundo esses teóricos. O terceiro ponto, garantia das liberdades civis, né, e dos direitos políticos. Dentre esses dois pontos, a questão principal é a liberdade de imprensa, tá? De expressão e de organização, e o direito a habeas corpus, quer dizer, o direito de você ser preso e poder pedir a liberação, né? Poder lutar judicialmente pela sua liberdade, tá? E, por fim, o controle efetivo das instituições legais de segurança e repressão. Então, o Poder Judiciário, as Forças Armadas e as Forças Policiais, elas têm que ser controladas pela sociedade, e não a sociedade ser controlada por elas, tá? Se a gente for olhar, né, essa quantidade de critérios aqui, no Brasil a gente sempre teve um problema ou outro, né, dentro da nossa democracia para manter esses critérios firmes, né? Se a gente for olhar a nossa história aí republicana de 1889 até os dias atuais, nós tivemos 2 longas ditaduras e governadores que muitas vezes fizeram golpes de Estado com direito ao voto, né? A gente teve, por exemplo, República do Café com Leite, que tipo de voto era aquele, né? Então, historicamente, o Brasil tem muitos problemas em manter esses 4 patamares aqui. Hoje a gente está vendo que nós estamos tendo muitos problemas com a ideia de liberdade de imprensa, né, novamente. Então, são questões que devem ser analisadas pela gente com muito cuidado, tá? Todas as vezes que a gente fala de aspectos da democracia, certo? Ok? Até aí. Comentários polêmicos? Nenhum. Triste. Estou. Então tá, gente, ó. São essas condições, então, que garantem a democracia representativa para nós. Existe um sociólogo português, o Boaventura de Sousa Santos, que ele vai falar também que a democracia, hoje em dia, no mundo contemporâneo, a democracia representativa, ela é considerada o único regime político legítimo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas pararam, né, de ter confiança na democracia. E isso aconteceu muitas vezes porque nós temos, em grandes democracias do mundo inteiro, escândalos de corrupção. Então, nós estamos cada vez mais nos perguntando se votar em alguém para nos representar é realmente o melhor, ou se seria melhor que a gente se autorrepresentasse dentro da democracia, tá? Essa é uma crítica à democracia representativa atual que o Boaventura de Sousa Santos faz. Pessoal, deixa eu só tomar um gole d'água. Mas eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Se caso acontecesse da gente mesmo se representar na democracia, como é que isso aconteceria?
Bom, isso basicamente teria que acontecer através de pequenas comunas, né, como a gente diz. Então, nós teríamos que ter um sistema representativo de democracia que funcionasse em comunidades, né? Então, aqui em Pameri, por exemplo, a gente poderia dividir a cidade em setores, né? Uma cidade pequena, então estou pensando nisso. Ou até mesmo Catalão. Se divide Catalão em setores. A partir desses setores, a pessoa do setor A, do setor B, do setor C vai tomar decisões sobre aquele setor, né? E aí depois, né, essas decisões sobre esses setores são reunidas em um grupo de decisões maiores. Então a gente sempre vai ter que ter algum nível de isso. A gente sempre vai ter que ter algum nível de representação. Mas nós podíamos fazer o sistema de pequenas ágoras locais e ir decidindo, né? Um sistema tá. que talvez pudesse funcionar um pouco melhor para nós. Eu não sei quem tem acesso à Globo News, a Globo News está até aberta, né, pela internet. O ministro Barroso, que é o novo ministro do TSE, estava falando isso, né, que para ele, o Brasil, por ser um país muito grande, talvez fosse melhor a gente fazer o voto por distritos, né, por esses pequenos lugares, em vez de fazer o voto por estados, como a gente faz hoje, para tentar ser mais representativo de verdade, né, e tentar resolver esses problemas que a gente tem hoje em dia, né, trazer, por exemplo, os deputados e os senadores que são tão distantes dos municípios para mais perto deles a partir do voto nesses pequenos distritos, tá? Essa é uma opção, mas a gente não tem isso previsto na nossa Constituição. Entendi. Certo. O último ponto desse capítulo vai trazer para nós a ideia da sociedade disciplinada e da sociedade do controle. Então, assim, nós temos tentado, ao longo do tempo, fazer, né, sempre fazer com que a sociedade, com que a democracia seja sempre representativa. Gente, tem alguém no chat? Deixa eu ver aqui, quem fez comentário. É a presença. Só que muitas vezes a nossa própria sociedade tem uma série de mecanismos que faz com que a gente esteja muito mais focado na obediência às lideranças, vamos dizer assim, do que em criar uma sociedade realmente pensante. A gente vai ter dois teóricos que vão pensar muito sobre as formas de convivência da nossa sociedade. Um deles é o Michel Foucault e o outro é o Gilles Deleuze. Tá? Os dois são franceses. Você pode ver que eles viveram basicamente na mesma época, se conheciam, tá? E debatiam entre si, certo? O Foucault, ele vai dizer que existe uma série de disciplinas que a gente se põe no cotidiano, né? Vou dar o exemplo da escola, mesma distância, né, gente? Vocês estão sendo disciplinados pela escola nesse momento. Vocês tiveram que acordar cedo, no frio, por mais que você esteja aí na sua cama ou em um lugar mais confortável, você está tendo uma aula, né? Então, existe uma certa disciplina que você teve que fazer para que você pudesse ter essa aula, certo? A partir disso, a gente vê, então, que num campo mais pessoal, todos nós, né, temos uma gestão de conduta do nosso dia a dia, né, dentro de uma sociedade. Então, a gente aprende a como comer, a como sentar, a como se comportar em cada lugar, e essa conduta, né, esse gerir da conduta, o Foucault chama de arte de governar, tá? Basicamente, o Foucault está dizendo o seguinte, que é necessário que nós tenhamos essas condutas para que a gente consiga viver em sociedade, certo? Só que essas condutas, elas são ensinadas, né, na disciplina mesmo. Então, você tem um horário para entrar na escola, você tem um horário para sair, você tem um horário para comer, uma roupa certa para usar. Então, nós sempre somos disciplinados dentro das nossas sociedades. E aí, o Foucault vai chamar isso de sociedade disciplinar, certo? O Deleuze vai um ponto além dele, vai dizer que além da sociedade disciplinar, né, hoje em dia a gente vive também uma sociedade de controle, tá? Na sociedade de controle, que segundo ele tem aparecido lentamente, além da gente aprender esses comportamentos diários,
a gente é preso por uma série de valores, vamos dizer assim, né? Nós aprendemos todos a terem o mesmo valor ao mesmo tempo. Esse controle, ele pode ser exercido em qualquer lugar para nós hoje em dia, porque hoje em dia você está com o seu celular na mão, aí de repente você entra no Instagram, vamos supor, aí lá já tem um controle corporal, tem a foto daquela mulher com o corpo perfeito, tem a foto daquele homem com o corpo perfeito, então você já fica pensando, nossa, eu tenho que controlar minha alimentação para ter esse corpo, eu tenho que mudar minha postura para ter esse corpo. Então, hoje, você não precisa mais, por exemplo, estar dentro da instituição, estar dentro da escola, para o seu corpo ser controlado. Seu corpo é controlado de todos os lugares, segundo o Deleuze, tá? Esses controles, né, como está aqui embaixo, ó, eles nos alcançam em todos os momentos e em todos os lugares, ó, não há possibilidade de fuga. Então, cada vez mais a gente tem a ampliação disso daí. Você não foge mais. Antigamente, a sociedade da disciplina, o centro dela era a fábrica, porque lembra daquele filme Tempos Modernos, do Chaplin? Quem já viu? Eu tenho certeza que vocês já viram pelo menos um trecho, que ele tá numa fábrica e ele tá apertando os parafusos, assim, aí o dono da fábrica cria uma máquina para eles continuarem apertando o parafuso e comendo ao mesmo tempo, para não pararem de trabalhar. Já vi, ó, a melhor parte. Então, aquilo dali, né, é a sociedade disciplinar do Foucault, porque você vê que o corpo do Chaplin ali está sendo disciplinado para ele continuar fazendo sempre o mesmo movimento, né? Então ele não pode parar para nada, ele não pode parar para comer, ele não pode parar para beber, ele tem que estar dentro da disciplina da fábrica, certo? Isso é que o Foucault vai dizer, que a fábrica é o grande, vamos dizer assim, o grande exemplo de sociedade disciplinar. Já o Deleuze vai dizer que a empresa é o grande exemplo da sociedade de controle, porque na empresa você pode estar lá dentro trabalhando, como você pode estar fora, você continua representando a empresa. Então você continua representando uma série de valores que você tem que manter para as pessoas verem. Então, assim, quando você trabalha no lugar, você acaba representando aquele lugar e você sempre tem que manter um comportamento que seja digno, vamos dizer assim, daquele lugar, o que te leva a se controlar cada vez mais, tá? Eu não ia falar sobre esse finalzinho, mas eu vou só mostrar aqui para vocês. Ai, gente, fiquei no lugar errado. Aqui, ó, se você tiver com a sua apostila aberta, também você vai ver. Lá na página 22 tem uma charge do Laerte, ó. As pessoas tiraram os olhos e estão todas vendo a televisão, tá vendo? Porque dentro da sociedade de controle do Deleuze, ele vai dizer basicamente o seguinte, que você não escolhe mais a sua conduta, né? É a televisão, é o celular, é a internet que escolhe a sua conduta para você. Por isso que essa charge do Laerte é tão interessante para nós aqui, tá? Basicamente é isso. Nós conseguimos concluir esse capítulo de sociologia, certo? Está disponível para vocês lá na plataforma as atividades que vocês têm que fazer sobre ele, tá bom? Até aí, tudo bem? Tudo certo? Então, peguem aí a apostila de filosofia. Eu vou projetar ela também, tá, gente? E aí eu já gostaria de dizer o seguinte, filosofia vai ser polêmico, tá? Se você não vai concordar, se você vai achar estranho o que eu vou dizer, primeiro eu peço que, por favor, não julgue. Nós estamos falando de conhecimento científico sobre sexualidade, gênero e outras coisas. E segundo ponto é que, assim, o livro de vocês traz alguns termos que não são utilizados mais, tá? Então eu sempre vou tentar frisar isso para vocês, certo? Se você tiver com a sua apostila de filosofia aí, nós estamos na página 22, nós vamos falar sobre sexualidade entre o biológico e o cultural, certo? Falar a partir daqui. Deixa eu achar ela aqui para projetar também.
Júlia colocando a presença agora. O que foi, mulher? Não estava aqui antes, não, Ser. Deixa eu achar a página no PDF. Achei. Me avisem se estiverem vendo, tá, gente? Tá dando Aí pra ver. apareceu. Apareceu? Então, lá vamos nós, Sim. certo? Bom, primeira coisa, né? A gente está estudando aí nos últimos dias o corpo, né? Como é que o corpo funciona e tal. Vou até voltar um pouco, porque essa parte aqui é interessante. O Michel Foucault e o Maurice Merleau-Ponty são pessoas que falam muito sobre essas questões do corpo, da percepção do corpo, né? A última aula que a gente teve, assim, de videoconferência, a gente falou até o Spinoza, né? Que ele vai falando sobre o que é alegria, o que é tristeza e assim vai, tá? Já o Merleau-Ponty e o Foucault, eles vão falar do nosso corpo físico mesmo, né? Nós vimos em filosofia que antigamente existia uma separação muito clara entre alma e corpo, né? Os filósofos da antiguidade diziam que o corpo era uma coisa, a alma era outra. O corpo muitas vezes era só um receptáculo da alma, né? Era a alma que importava de verdade. E aí a gente tinha essa separação. O Spinoza vai falar para nós que essa separação não existe, né? Ele junta alma e corpo e diz, olha, a alma e o corpo só podem existir juntos. Se você separar eles, eles vão morrer. Então, tudo que você sente no corpo afeta a sua alma, tudo que afeta a tua alma também afeta o teu corpo, né? Basicamente é isso que o Spinoza está dizendo. Com base nessa ideia do Spinoza, esses autores franceses, eles vão trazer, então, basicamente a ideia de que não é possível ser, como está dizendo aqui, ó, mecanicista, certo? Não é possível você estudar apenas a mecânica do corpo, né? Só a chamada fisiologia que vocês estudam lá na biologia. É necessário pensar que corpo e alma, eles estão sempre juntos, né? Então, o corpo ele não é só material, e esse corpo só ganha sentido se ele está recheado, né? Se dentro dele tem uma mente ou uma alma, certo? Então, o Merleau-Ponty vai trazer essa ideia para nós e vai dizer basicamente o seguinte, porque antigamente se acreditava que a nossa existência estava na alma, né? Tudo que a gente era estava na alma. E o Merleau-Ponty vai dizer que não, que a nossa existência é concreta no corpo, né? E aí ele chama o nosso corpo de corpo próprio, porque esse corpo é que vai permitir para a gente uma percepção de mundo, né? Ele que vai permitir para a gente pensar. Então, sem o corpo, nós não seríamos nada, né? Então, mas esse corpo também precisa ser um corpo que reflete, então ele precisa ser um corpo que tem uma mente muito afiada. As duas coisas têm que funcionar juntas para o Merleau-Ponty, tá? E complementando o que a gente já falou ali na aula de sociologia, isso é interessante, né? A gente está falando do Foucault nos dois lugares. Por quê? Porque aquele poder disciplinar que a gente falou lá na aula de sociologia, agorinha, ele incide também sobre os nossos corpos, né? Ele faz com que os nossos corpos tenham um certo tipo de comportamento, tá? Então, basicamente, o que o Foucault está dizendo é que o corpo é muito importante, tão importante que a sociedade decidiu até, como eu posso dizer isso? Tá me faltando essa palavra. O corpo é tão importante que a sociedade decidiu mandar nele, decidiu fazer com que ele seja de um jeito específico, tá? Até aí, tudo bem? Tudo. Por que que eu fiz esse preâmbulo, né, dos dois? Porque quando a gente fala sobre a sexualidade,
A gente fala, em geral, de formas, né, que a gente tem de se relacionar com o outro, né? Então, a sexualidade, ela é uma forma que a gente tem de se relacionar com o outro, com os nossos desejos que são colocados em nós, até mesmo biologicamente, porque a gente tem uma série de hormônios, né? A gente meio que tem, entre aspas, aí, uma programação do que a gente vai fazer. E a gente sabe também que todo corpo é um corpo sexuado. Veja bem, eu estou dizendo que é um corpo sexuado e não um corpo sensual, porque essas duas palavras querem dizer coisas diferentes. Sexuado, eu quero dizer o seguinte, que esse corpo, ele nasce, né, fisiologicamente com uma série de características que te levam a pensar, ao olhar aquele corpo, que aquela pessoa ou está dentro do espectro do macho, né, e aí eu estou usando macho mesmo porque é uma coisa bem biológica, ou está no espectro da fêmea. Então, quando você olha o corpo sem olhar nada, nenhuma influência da sociedade, você pode dizer aquela pessoa é macho ou aquela pessoa é fêmea. Então, essa concepção que eu estou dizendo para vocês é uma concepção puramente biológica, ela é uma concepção mecanicista, tá? Antigamente, a gente se apoiava muito nessa concepção mecanicista. Falava assim, você olha o corpo ou é macho ou é fêmea, então, né, se Joãozinho tem um corpo que o identifica como macho, ele será macho. Se Mariazinha tem um corpo que a identifica como fêmea, ela será fêmea, certo? Só que a questão começou a ser cada vez mais complexa, porque nós notamos que, apesar de ter essa questão biológica do macho e da fêmea, existia uma série de questões culturais, simbólicas, que mostravam o que é ser macho e o que é ser fêmea, certo? E aí foi possível notar que o corpo, nessa sexualidade, esse corpo sexuado, ele deixa de ser só biológico, porque ele é influenciado diretamente pelo pensamento cultural sobre ele, né? Existem uma série de características que são colocadas para as pessoas, porque lá no início, quando elas eram crianças, elas foram identificadas como macho e fêmea, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que foi identificada como fêmea, que consegui também me identificar subjetivamente, vamos dizer assim, dentro da cultura, eu consegui me identificar com o que é ser fêmea, e aí eu consegui absorver também todas as características do gênero feminino. Explicando, por exemplo, eu sou uma mulher que tem cabelo comprido, que usa esmalte, que usa maquiagem, né? Que uso em mim mesma os símbolos da feminilidade, tá? Por quê? Porque ser fêmea é uma coisa, a feminilidade é outra coisa. A feminilidade é a criação da própria sociedade, vamos dizer assim, sobre o que é ser mulher, o que é o feminino, tá? E a masculinidade é a criação da própria sociedade sobre o que é ser homem. Tanto é que é possível notar que o que é ser feminino e o que é ser masculino ao longo das sociedades muda, né? Nós temos características e funções e coisas completamente diferentes dependendo da sociedade. Tem um livro, deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Esse pequeno calhamaço. Tá vendo o nome dele? O gênero da dádiva, né? Ou The Gender of the Gift. Esse livro aqui, ele é bem interessante. Essa autora chamada Marilyn Stratain, ela é uma antropóloga que ela faz um estudo em outras sociedades e aí ela vai ver basicamente, por exemplo, que em alguns lugares a sensibilidade não é uma característica feminina, e sim uma característica masculina. Então, para você ser homem de verdade em algumas sociedades indígenas, por exemplo, é necessário que você chore em diversas ocasiões, né? Diferente da nossa sociedade, por exemplo, que a ideia é de que homem não chora, né? De que homem não demonstra as suas próprias vulnerabilidades, vamos dizer assim. Então, essa ideia do que é ser homem, do que é ser mulher, muda culturalmente, tá? E vários estudos vão mostrar isso para nós. Até aí, tudo bem, gente? Tudo. Tranquilo? Sim.
Alguém ficou sem entender que existe uma diferença entre biologia e cultura? Beleza. Beleza, né? Então tá. Essa diferença pode ser comparada também à linguagem, né? Que é a língua, que ela também ela muda de acordo com a cultura. Sim, sim, sim. Fez um ótimo paralelo. Vocês sabiam que em algumas culturas específicas existe uma língua diferente para o homem e para a mulher? Eu trabalhei com um povo indígena aqui no Brasil, eles chamam Caduel. Os Caduel, eles têm línguas completamente diferentes para o homem e para a mulher. Então, eles falam, os símbolos, os signos linguísticos são outros, as palavras são outras. Então, a mulher aprende uma língua quando... Oi? Em japonês também tem algumas palavras que é diferente para homem e para mulher, né? Sim, tem sim, com certeza. Então, assim, cada cultura vai criar, né, um jeito, uma comunicação, eles vão mostrando essas diferenças, né? Quando a gente fala do âmbito cultural, gente, a gente usa o conceito de gênero, tá? Quando a gente fala do âmbito biológico, a gente usa o conceito de sexo. E quando a gente fala da relação entre as pessoas, né, e não só as relações, vamos dizer assim, amorosas, físicas, mas também as relações sociais entre as pessoas, a gente está falando da sexualidade, tá? Então, basicamente, a gente tem um componente biológico, certo? E a gente tem um componente cultural dentro das nossas relações sociais, que são essas relações onde a gente transmite a nossa sexualidade. A sexualidade pode ser transmitida em relações que você tem interesse amoroso. Ô, Brenda. Tá, tranquilo. Ok, Brenda. Essa sexualidade pode ser transmitida em relações que você tem interesse amoroso, ou então em relações que você não tem. Aí você vai falar assim, uai, Hannah, como assim? Certo? Vou dar um exemplo aqui, eu não quero ofender ninguém, certo? Mas vou dar esse exemplo aqui. Tem uma série de pessoas que, quando crianças, têm algumas características que são descoladas de seu gênero biológico, certo? Aliás, seu gênero não, do seu sexo biológico. Basicamente, às vezes, é um menino que se comporta com características que a nossa sociedade acredita femininas, né? Frisando isso bem. E aí esse menino vai para a escola, gente. O que acontece com esse menino? É ok para ele ir para a escola? Não, ele sofre Bullying. muito bullying. Ele sofre muito bullying, muita discriminação. Por quê? Porque dentro da nossa sociedade a gente espera que essas coisas sejam coladas. Mas culturalmente, quando a gente estuda, principalmente aí dentro da filosofia, da sociologia, a gente vê que as coisas são descoladas. A Simone de Beauvoir, que vai ser a teórica que a gente vai pegar para estudar isso, ela vai explicar basicamente o seguinte, né? Tanto ela quanto Michel Foucault também vão trazer isso para nós. Eles vão dizer que o sexo, antigamente, o sexo, tanto o sexo biológico, né, as características físicas, quanto o sexo, quanto o ato sexual. Ele era um mistério para a humanidade não entendia ele, porque pensa, você faz alguma coisa, você tem uma ação que gera prazer e essa ação depois te dá filhos, né? E você não tem a ciência para te mostrar que existe o óvulo, que existe o espermatozoide, que essas duas coisas juntas acontecem. Então, a concepção de crianças era um mistério, certo? Eles sabiam que, né, era a partir da relação sexual, mas isso era um mistério. Então, as sociedades começaram a estudar basicamente como isso acontecia. Algumas sociedades tomaram o rumo de estudar a relação sexual de uma forma onde se falava muito sobre a relação sexual para tentar entendê-la. Então, a gente vai ter sociedades de países como o Butão, por exemplo, que é um país onde existe... Isso é muito engraçado, né, gente? Depois vocês podem ver isso. Até teve uma vez o Globo Repórter foi lá e mostrou. Nas casas, por dentro, por fora, né, no país, tem desenhos de pênis e vaginas estilizados, porque eles ensinam as crianças e demonstram sua sexualidade desse jeito. Dentro da Índia, a gente tem a edição, por exemplo, de várias vezes, né, do Kama Sutra. O Kama Sutra a relação sexual ali é vista até como uma forma de meditação, né? Então, nessa sociedade se fala muito sobre o sexo e deixa o sexo muito aparente, tá?
Já algumas outras sociedades, como a nossa, tiveram a intenção contrária. Em vez de se falar muito sobre sexo, se fala pouco sobre ele e de uma forma medicalizada, né? Então, assim, existe uma série de conhecimentos sobre a vida sexual das pessoas que vocês podem ter, né, como adolescentes, vamos dizer assim, e alguns que serão repassados até pela escola. Mas todos eles vão ser passados de uma forma muito mecanizada, biológica, certo? A gente nunca fala na nossa sociedade como o sexo como uma transcendência ou como algo que pode ser até religioso e tal. A gente conta ele para as crianças, para os adolescentes e às vezes até alguns adultos ainda têm essa visão de que ele é um mecanismo para ter filhos, né? E aí a gente explica como esse mecanismo para ter filhos acontece. Essa visão, que é uma visão medicalizada do sexo, vai transformar ele num tabu para nós, né? Para as sociedades que escolheram esse caminho. A gente tem uma visão muito moral, né, do sexo. A gente vê a sexualidade, a relação entre pessoas de uma forma muito moral. E se ela é uma forma muito moral, né? Lembra que moral é diferente de ética, né? Então, moral são as ações que você toma de verdade no dia a dia. Se ela é muito moral, então as ações têm certo e errado. Então, para nós, dentro da nossa sociedade, vai ter coisa certa e errada dentro da sexualidade. E como tem esse certo e errado dentro da sexualidade, nós vamos ver, então, que para nós foi eleita uma certa perspectiva sobre o sexo, né? Que está para vocês lá na página 22, vou projetar aqui, que é a perspectiva heterossexual, né? Dentro da nossa moralidade, ela foi vista como a perspectiva certa de sexualidade, tá? Porque é dentro, né, dessa perspectiva que a gente acredita, basicamente, né, dentro da relação médica que a gente dá ao sexo, que o sexo está certo, né? Porque é dentro da relação heterossexual que você teria as condições de ter filhos, tá? Aqui, ó. Tá basicamente aqui embaixo, estão vendo? Tá? Então, essa é a visão geral da nossa sociedade. E aí, dentro dessa visão geral da nossa sociedade, surge, né, a ideia de que é necessário, então, que se tenha uma regularização da relação da nossa sexualidade. E essa regularização vai ser dada dentro da questão de gênero, ou dentro dos papéis de gênero, né? Como a Beauvoir vai dizer, né? Então, basicamente, segundo ela, né, ninguém nasce mulher, mas torna-se. Por que disso? Porque, na verdade, você nasce uma fêmea, mas você é ensinada ao longo do tempo na sociedade a se comportar como uma mulher, certo? A gente poderia também dizer que ninguém nasce homem, torna-se, porque você nasce, né, segundo o preceito da Beauvoir, como um macho, e aí você aprende culturalmente como um homem se comporta, tá? Então não existiria uma natureza masculina ou feminina, mas existiria, sim, um aprendizado, né? A gente aprende a como cumprir esses papéis de gênero na sociedade. E aí entra uma série de problemas, né, gente? Porque aí tem gente que não cumpre o papel de gênero. Não porque não quer, não porque não aprendeu, mas porque isso é uma característica pessoal daquele ser, daquele indivíduo. Ele gosta de ter aquela característica pessoal e ele quer viver aquele tipo de individualidade. E aí a gente sabe que essas pessoas que não cumprem o papel social, elas são extremamente mal vistas dentro da nossa sociedade, né? Tem, como vocês mesmos disseram, né? Eu dei o exemplo do menininho que não cumpre o papel social masculino, mas sim se aproxima do papel social feminino. Isso é um problema para nós, né? Nós não conseguimos lidar com isso. Ao contrário, sociedades como a indiana, por exemplo, tem as vísceras, né? Que, numa tradução mais próxima de nós, seriam como as travestis. Só que as vísceras, elas são sagradas, né? E como elas são vistas como deusas, como sagradas, elas fazem parte dos casamentos, dos rituais de casamento, e todo bom casamento hindu tem que ter uma víscera lá, e aquela víscera canta no casamento, e ela ganha dinheiro para cantar nesses casamentos, né? Porque a víscera, né, aquela travesti
vamos dizer assim, estar ali, porque não é necessariamente o nosso conceito de travesti, mas talvez seja o que mais se aproxima para eu explicar para vocês, né? Ela traria boa sorte para o casamento, né? Então ela tem que ganhar dinheiro para fazer aquilo, e aí é disso que as vísceras vivem, né? De fazer as festas de casamento. Vocês já pensaram isso num casamento brasileiro? Tipo, vamos A polêmica imaginar que ia dar. a polêmica que ia dar. Vamos imaginar que você contratou uma drag queen para cantar no seu casamento. Como isso ia funcionar, né? Então, assim, são visões completamente diferentes. Casamento. Melhor Oi? casamento de todos. O Melhor casamento prima ela contratou. No meu casamento. Dalila, tá meio ruim seu microfone, repete. É o tipo de coisa que eu com certeza faria no meu casamento. Arrasando, né, gente? Mas, Até imagina a cara da minha família. então, mas olha só o que você falou. Até imagina a cara da minha família, né? Para um hindu, a mãe é que vai ligar para a víscera e contratar ela para ir cantar no casamento, entendeu? Porque vai trazer boa sorte para o casamento da filha. Então é uma condição de gênero, é uma questão totalmente diferente da nossa, né? E é muito interessante a gente pensar que isso existe, né? Porque a gente sempre liga gênero à biologia na nossa visão, né? Que sempre tem uma ligação, mas não necessariamente, né? E aí a gente vê que a construção dessa sexualidade, ela tem um fator biológico, é lógico, porque a gente tem hormônios, né? E isso é um fator biológico, mas ele também tem um fator cultural e histórico muito forte, né? A mulher que eu sou hoje em dia não seria possível ser essa mulher há 50 anos atrás, né? Uma mulher que estudou, que trabalha fora e tal. Então, teoricamente, né, a gente vê que isso também muda ao longo do tempo, né? As perspectivas mudam ao longo do tempo, tá? Para terminar essa parte, gente, que a gente já tem que concluir, basicamente, deixa eu só espelhar aqui para vocês. Existem também dois autores chamados Deleuze e Guattari. Eles estão aqui, ó. Esses autores, eles vão dizer que a sexualidade, né, o gênero, ou melhor, todas essas questões de gênero, elas têm muitas camadas, muito mais do que o que a gente vê hoje em dia, né? Então, eles vão dizer basicamente que cada pessoa, ó, tá aqui, vou ler do jeito que tá aqui. Cada pessoa embaralha em si mesmo o masculino e o feminino, o heterossexual e o homossexual, de modo que uma definição de gênero é sempre algo transitório e que se faz em determinado contexto, não algo que determine de fato como vivemos nosso corpo, como experimentamos o desejo ou como construímos aquilo que somos, né? E aí nesse jogo de construção é que é um jogo de identidade. Então, a identidade que a gente tem, segundo Deleuze e Guattari, né, é muito mais uma construção entre as concepções que a gente tem do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é homossexualidade, do que é heterossexualidade, e aí a gente vai pegando essas ideias e colocando elas em nós mesmos e construindo uma identidade para nós, né? E é essa identidade que a gente mostra para o mundo, que a gente apresenta para o mundo à nossa volta, tá? Esse conteúdo é meio pesado, né? Umas abstração doida. Mas eu acho que deu para entender. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não. Não. Tá tranquilo aí? Tá de boa. Então tá. Eu passei para vocês na plataforma o seguinte. Eu copiei e deixei liberado lá para vocês o texto que tem na página 30 e 31. Se vocês quiserem acompanhar na apostila enquanto estiverem fazendo a atividade, pode também, mas de qualquer modo, eu fiz uma cópia desse texto e coloquei na biblioteca para vocês. Essa parte escrita, um diálogo com a história e a sociologia, certo? Tem 2 textinhos. Eu quero que vocês prestem muita atenção e leiam muito criticamente, principalmente o texto 2, tá? Ele vai falar de um caso de não designação do sexo ao nascer. O que é isso, gente?
Antigamente a gente chamava essas pessoas de hermafrodita, né? Não é mais o termo que a gente usa. Mas basicamente tem pessoas que têm uma genitália que a gente pode chamar de dúbia, né? Que quando nasce você não dá conta de ver se é menino ou se é menina, certo? Porque dentro do útero houve uma formação que não fica claro. Existe uma porcentagem de pessoas que nascem assim, né? E esse texto vai discutir basicamente isso, essa porcentagem de pessoas que nascem assim e como é que você designa, né, um sexo para elas, porque às vezes a pessoa nasce com uma genitália que parece ser mais feminina, mas quando passa pela puberdade, começa a nascer barba, vamos dizer assim, né, por conta da genética ali. Então, uma série de coisas pode acontecer nisso. É uma reflexão um pouquinho mais pesada, mas eu tenho fé em Deus, fé no Pai, né, confiança que vocês vão dar conta de fazer, tá? Eu vou estar disponível durante a tarde, não a tarde toda, mas eu vou dar uma passadinha na plataforma para olhar as mensagens de vocês, se vocês estão tendo dúvidas sobre essa atividade, e ela vai estar liberada até as 23h55. Combinado, gente? Combinado. Ok, ó. Só para mostrar a página para vocês, é essa que tem esse desenho aqui, ó, tá? Para vocês acharem quando for fazer a atividade. E eu penso que é isso, né, gente? Conseguimos abordar tudo, terminamos. A prova de vocês, quando for prova, a gente vai fazer a prova do capítulo todo, tá? Porque aí vocês viram ele todo, o capítulo 2, e o outro capítulo de sociologia também, todo, certo? Deixa eu ver. Quem que tinha que vir para cá agora? Era o Luciano? Sim, né? Aham. Vamos. Eu vou só dar uma pausinha aqui e ver se ele já está terminando lá na outra sala, tá? Que eles pediram para a gente terminar com 5 minutinhos de antecedência para poder fazer a troca, certo? Me esperem só um minutinho, tá, gente? Tá bom. Pessoal, ele está concluindo de lá. Tá passando as atividades dos alunos, certo? Me contem fofocas. Coisas legais que vocês estão fazendo na quarentena. Alguém já assou um pão? Nada? Não tô fazendo nada. Como é que faz um pão? Nossa, gente, eu tenho uma receita maravilhosa de pão de liquidificador. A mãe de vocês vai ficar assim maravilhada. Vou mandar no WhatsApp. Aí eu aceito. A mãe de vocês, Pode mandar. a mãe de vocês vai ficar assim, gente, né? Eu criei direito esses meninos. Eles sabem fazer um Faça pão. essa atividade, a gente faz a receita aqui em casa, te manda foto lá na plataforma. Eu vou abrir uma tarefa, né? Porque não tem como mandar foto na opção de mensagens da plataforma. Eu vou abrir uma tarefa, assim. Poste aqui a foto do seu pão. Bolo de Desenho. banana, eu fiz bolo de banana, ficou incrível. Nossa, gente. E mandar pro meu endereço aqui em Pameri 0, né? Obrigada. Valeu. Valeu. É isso, né? A consideração com o professor no tempo de quarentena, ela cai muito. Até chegar aí, já esfriou. Não, mas não tem problema, eu coloco no micro-ondas. O micro-ondas, ele existe para esse motivo, né? Para esquentar o bolo de banana, É. né? Aí tá gelado também, meu povo, onde vocês estão? Meu Deus, tá Tá congelando. muito Estou frio. debaixo de coberta. Sim,
Nossa, Isso, vocês, Nossa, só de moletom com capuz. vocês podiam abrir a câmera um minutinho só pra eu tirar um print legal, assim, pra eu... Não. Meu Nossa, Por favor. quem vai ser Não. corajoso? Vai aí, gente, vocês são tão lindos. Só nas fotos. Tão linda que eu tô Igor, até abre. descoberta aqui. Aqui, eu vou ler nomes aleatórios. Frigor, abre a câmera. Beleza é Vai, relativa. Vitória. Pablo, Sofia, aí, ó. Tem um povo bonito aqui. Ian e Yuri, que podem fazer uma dupla sertaneja. A Ana Clara Almeida falou assim que ela queria aparecer. Pode aparecer. Ó, que top. Ó, tá acordadaço, ó. Massa, pá. Uma amiga dessas, hein? Não precisa de inimiga, A Tamires né, gente? queria, não é, Tamires? Ela tava doidinha. Tava doidinha lá no grupo. Ela tava falando assim, meu Deus, eu preciso abrir a minha câmera. Foi mesmo, a também está doidinha. Ela tá louquinha pra Tem aparecer vocês, pra as gente. Gente. Eu sou obrigada, né? Aí o que que eu faço? Eu sei que não aparece muito pra vocês, mas eu acho que assim, eu tá minimamente apresentável ajuda, né? Aí eu vou e passo uma base, né? Pra vocês não verem as olheiras. Passo um lip balm, ó. Um rímel, né? Olha, não fui nem Faz no banheiro maquiagem. tirar a remela do olho, a mulher passou até maquiagem. Que horror, gente. Que horror. Não, gente, eu espero que nas aulas presenciais vocês pelo menos tomem banho. Obrigada. Cadê o Luciano, gente? Deixa eu ver se ele terminou de lá. Ah, nem não queria fazer tarefa do Luciano hoje não, cara. Somos dois. Tá saindo. Guardar. Ai, gente, vocês ouviram meu estômago? Ele roncou, desculpa. Bom, vou terminar aqui.